Por que a gente gasta quando a gente está triste e a gente se arrepende depois? Você já parou para pensar? O tema do vídeo fala hoje sobre um problema muitas vezes mais psicológico do que técnico, e o objetivo aqui hoje é te falar o porquê que a sua mente funciona desse jeito e como que você pode aí se blindar para tomar decisões financeiras mais inteligentes. Eu sou o Vitor, eu sou especialista em investimentos e planejador financeiro certificado, e eu criei esse canal para te ajudar a tomar melhores decisões financeiras. Bom, vamos lá. Você não é descontrolado, esse é o primeiro ponto. A questão é que você não aprendeu ainda a lidar com as suas emoções e isso, obviamente, impacta no seu lado financeiro. E aí eu queria te explicar, como eu disse nesse vídeo, como que a nossa mente funciona e o que você pode fazer para reverter tudo isso. A primeira coisa é entender que a gente tem um impulso emocional. E para entender que a gente tem um impulso emocional, você precisa saber que a nossa mente ela tem dois sistemas, o sistema intuitivo e o sistema racional. O sistema intuitivo é aquele sistema em que a gente toma decisões financeiras de maneira muito rápida. A gente nem pensa para poder tomar essa decisão financeira. Quer um exemplo? Se eu te perguntar quanto que é 2 mais 2, você não vai raciocinar para me responder. Agora, a gente tem um sistema número 2, que é o sistema racional, que é um sistema que ele entra justamente para a gente poder pensar. É um sistema que a gente não tem tanta intuição, e para ficar mais claro ainda essa diferenciação, a gente utiliza o sistema racional numa situação que é a seguinte. Você já parou para uma situação, numa festa ou num evento, e alguém falou para você assim, eu tô de camisa branca, eu tô de camisa vermelha. O que você faz a partir disso? Você começa a olhar de maneira muito minuciosa para poder descobrir onde essa pessoa se encontra. Então, nesse caso, você está usando o sistema racional. E por que é importante a gente saber esses dois conceitos? Exercitar autocontrole, o indivíduo se autocontrolar, é muito difícil. Exige muito esforço, exige muita energia e é limitado esse autocontrole. Chega uma hora que a gente não consegue mais se autocontrolar e por isso que a gente acaba às vezes gastando, é o tema desse vídeo, de maneira desenfreada e se arrepende depois. Então o que acontece? A gente tenta ao máximo se controlar. E esse controle, ele está sobrecarregando esse sistema 2, que é o sistema racional, o sistema de pensar. Só que chega uma hora que ele não aguenta e aí o que acontece? O sistema intuitivo, que é o de pensamento rápido, pensamento muitas vezes sem pensar, obviamente, ele impera sobre e a gente toma essa decisão financeira. E aí o que acontece na sequência? A tristeza ataca, porque a gente quer valorizar o que é imediato, a gente quer a gratificação momentânea, existe a dopamina envolvida, né, que é a substância que nos dá prazer e satisfação, e a gente acaba tomando essa decisão financeira por conta dessa falha, né, do sistema racional e não conseguir se segurar. Essas escolhas que a gente acaba fazendo de estruturar, às vezes, uma compra, né, de maneira impulsiva, elas são muito baseadas em afeto. Sabia disso? Por quê? A gente gasta o nosso dinheiro porque a gente gosta. A gente não gasta porque faz um sentido lógico. Tem uma frase que é muito legal que é a seguinte: o ser humano não é racional. O ser humano racionaliza. Então a gente gasta porque a gente gosta, porque a gente se sente bem, passa uma sensação boa, e não porque faz sentido lógico, porque de fato não faz. A nossa cabeça tenta estruturar um sentido lógico para a gente poder gastar com algo. Quer saber um exemplo? Quer ver um exemplo? Muito simples, né? Se você comprou algo, você vai falar para alguém, para algum amigo, para sua esposa, para o seu marido, você fala um tanto de explicação, você explica todos os motivos pelos quais você comprou. Às vezes para o seu amigo não é lógico, mas na sua cabeça aquilo ali fez sentido, porque passou uma sensação boa e porque você montou um raciocínio para isso. Tá? Então a primeira coisa é isso, a gente tem um impulso emocional, esses dois sistemas funcionam dessa forma, e o sistema 2 sobrecarrega, enquanto o sistema 1, quando é acionado, faz com que a gente tome essa decisão rápida. E para piorar, a gente entra no ponto número 2, entendendo aqui um pouco sobre como a mente funciona ainda, que é a ilusão de compra. O que é isso? Se tem um negócio que ajuda, mas também pode ser um vilão absurdo para o nosso planejamento financeiro, esse negócio se chama cartão de crédito. Por quê? Olha só, se a gente não tem uma gestão financeira muito boa, uma mentalidade financeira muito boa, o cartão de crédito ele acaba sendo um vilão. Por quê? Você, quando vai comprar algo, você comprou algo em uma data, só que o ato de pagamento do cartão de crédito é numa data totalmente diferente, ou seja, existe uma separação entre o gasto e uma separação entre o pagamento. Isso faz com que a gente tenha a ilusão de que a gente está fazendo uma compra muitas vezes sem pagar, sendo que lá na frente a gente tem essa conta, esse boleto para poder realizar esse pagamento. Então acaba que utilizar o cartão de crédito pode ser já nesse início de vídeo para você um vilão e você, quem sabe, utilizar uma decisão financeira de não
fazer uso do cartão de crédito mais para que esse gasto talvez não seja impulsivo, porque sim, se você não tiver planejamento financeiro e mentalidade financeira, o cartão de crédito ele vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Bom, se o vídeo está fazendo sentido até agora, eu queria que você curtisse. Se você está gostando, se está realmente agregando para você entender como é que a mente humana funciona e as decisões financeiras são impactadas, se inscreve no canal e curte esse vídeo, fechado? Continuando aqui, na ilusão de compra a gente tem um conceito que é chamado de contabilidade mental. O que significa isso? Na nossa cabeça, a gente cria categorias para justificar alguns gastos que a gente faz. Exemplo, você comprou um sapato. Você não coloca o sapato, o dinheiro comprado, né, que comprou o sapato como um dinheiro. Você coloca como um dinheiro para o prazer. Você não comprou uma comida japonesa na segunda-feira, né, o dinheiro de comprar uma comida japonesa na segunda-feira não foi o dinheiro do alívio, foi o dinheiro do descanso. Então a gente começa a criar essas contabilidades mentais, essas categorias na nossa cabeça, e cada um faz de um jeito, para poder justificar esses gastos, e muitas vezes nessas compras que a gente faz de impulso, a gente coloca muito essas categorias e na hora, como eu disse, o sistema 1, que é o intuitivo, que está ali operando, que está ali agindo sem pensar, acaba deixando com que tudo isso aconteça. Tá? A gente entra novamente, né? Então presta bem atenção no que eu comentei aqui. A gente tem aqui o impulso emocional, a ilusão de compra, né? E depois a gente entra no arrependimento. Então você entendeu como é que a mente funciona, teve a ilusão de compra, e aí a gente está arrependido. E olha só que legal, essa parte sobre arrependimento, essa ideia de arrependimento. A perda, ela dói o dobro do que o ganho. Então, a sensação de perda ela é 2 vezes pior do que a sensação de um mesmo ganho. E para piorar mais ainda, quando a gente tem arrependimento por algo, o arrependimento ele é pior quando a gente age do que quando a gente não age. Sabe por quê? Os estudos mostram que quando a gente age, a gente causa uma sensação de responsabilidade, que é muito grande, e aí, caso dê errado, essa responsabilidade recai sobre todos nós, e, consequentemente, a gente tem um sentimento de culpa muito mais evidenciado quando a gente age e isso não dá certo. Se a gente tem a inércia, né, se a gente decide não agir, o sentimento de culpa e de uma responsabilidade muito grande, ele é muito menor do que se a gente agir e errar. Beleza, Vitor, você me explicou como é que a mente funciona. O que eu posso fazer agora para solucionar esse problema? Como é que eu posso pensar de maneira diferente? Primeira coisa, você criar uma barreira para o seu gasto. E aí a gente pode falar sobre barreira ou barreiras. Uma barreira interessante seria, se o cartão de crédito para você é um vilão, se você sente que realmente ele te impacta nos últimos gastos que você fez, que você realmente arrependeu, ou algo que você olhou ali no seu quarto, na sua casa, que você não usa e você fala assim, putz, eu não deveria ter comprado isso não valeu a pena para mim, você deve repensar, talvez, o uso do cartão de crédito. Então, pode ser uma alternativa você utilizar o cartão de débito em que não há separação entre o gasto e o pagamento. Você gastou e você pagou. Se o dinheiro acabou, você não vai ter mais nenhum tipo de gasto, não vai fazer mais nenhum tipo de loucura financeira porque o seu dinheiro acabou. Essa é uma opção. Você pode também utilizar uma estratégia em todos os sites que você tem de e-commerce, Mercado Livre, enfim, Amazon, etc., onde tem aquela função compras com um clique, você retirar, desabilitar essas compras com um clique, porque fica muito mais fácil, você fica muito mais tendencioso, né, a fazer essas compras, né, e fazer com que você gaste de maneira impulsiva. O débito automático também, dependendo do tipo de gasto que você tem, pode ser uma estratégia bem interessante, onde você não deixa aquilo ali, né, de maneira automática e você tem que pensar para poder pagar, raciocinar para poder pagar, então você vai usar mais o sistema 2. E tem um outro ponto que eu acho que é muito importante, além de todas essas barreiras que a gente está discutindo aqui, que é você tentar se blindar. O que significa isso? Quando você quer comprar algo de maneira assim muito forte, quando eu quero comprar algo de maneira muito forte, para dar o meu exemplo, eu começo a pesquisar. Começo a pesquisar. E aí eu dou um intervalo de 24 até 48 horas, dependendo da situação, para poder realizar essa compra. Se depois de 24 ou 48 horas eu continuar com esse desejo de comprar, pode ser, é um fator que, obviamente não é esse o principal fator, mas eu acho que é um tipo de barreira que pode te ajudar, pode ser que, como eu disse, esse gasto faça sentido para mim e eu realmente queira fazer essa compra. Agora, se eu estou a fim de comprar alguma coisa e amanhã eu já esqueço e não faz sentido, certamente é porque aquilo ali não faz sentido para mim. Então, acho que é uma barreira interessante aí de você pensar para isso. Partindo dessa lógica, você também pode, pelo outro lado, criar algumas estratégias para que você não utilize o dinheiro.
Então, a gente falou aqui sobre estratégias para criar a barreira de gastar esse dinheiro, de fazer compras, mas eu acho que existem também outras estratégias para você poder, complementares, para você poder se planejar com o dinheiro que você tem. Olha só, você pode na sua cabeça, colocar no seu celular, geladeira, o que for, automatizar uma data do seu mês para fazer um aporte financeiro. Você não tem a data todo dia 5, 10, 15 para pagar aluguel? Por que você não pode colocar todo dia 20, todo dia 5, todo dia 1º, uma data religiosa, uma data obrigatória para você poder guardar dinheiro, para ser utilizado como um gasto? O ato de guardar dinheiro vai ser um gasto financeiro para você. Coloca isso no seu planejamento. Coloca essa intenção de fazer isso, porque você vai simplesmente começar a estruturar um planejamento de maneira simples e guardar dinheiro. Então, coloca uma data financeira, uma data de aporte ali religiosa para você poder guardar dinheiro. Segundo ponto é você dar um nome para esse aporte. Ao invés de você falar assim, vou guardar dinheiro todo dia 5 de cada mês e vai ser R$ 50 por mês, fala dessa forma, eu vou guardar todo dia 5 de cada mês R$ 50 porque eu tenho o objetivo de dar entrada numa casa, ou porque eu tenho o objetivo de comprar um carro, ou porque eu tenho o objetivo de me aposentar, ou porque eu tenho o objetivo de colocar meu filho numa escola particular. Dá um propósito para esse gasto, por quê? Além de você criar essa disciplina, né, de colocar essa data aí na sua cabeça e seguir, né, de maneira firme, você está dando propósito para aquilo que você está fazendo. E a sua motivação, consequentemente, ela vai ser muito maior por isso. Tá? O último ponto que eu acho que é importante falar sobre barreiras sobre o dinheiro que você tem e como é que você pode fazer uma melhor utilização dele, é você esconder o dinheiro de si mesmo. Como assim esconder o dinheiro de si mesmo? Nos meus trabalhos de mentoria, consultoria, nos meus programas de acompanhamento, eu sempre sugiro para os meus mentorados, para os meus clientes, terem conta em mais de um local. Como assim? O meu cliente tem que ter uma conta, na minha opinião, como planejador financeiro, no banco onde ele faz as movimentações financeiras dele, paga cartão, faz Pix, etc. Mas ele deveria ter outro banco separado onde ele só faz investimentos financeiros. Então ele pode ter conta num grande banco, por exemplo, onde ele faz essas movimentações, e a outra conta em uma corretora de investimentos que lá ele vai ter o dinheiro dele aplicado e lá ele vai fazer os aportes financeiros dele. Pode parecer bobo, pode parecer sutil, mas isso tem uma certa barreira sim e te blinda de tomar decisões, às vezes, de resgatar esse dinheiro. Muitas vezes, quando a gente gasta dinheiro, é porque ele está... Muitas vezes não, né? A maioria das vezes a gente gasta dinheiro porque está ali disponível para a gente, está ali dando sopa. Então, se você tira isso do seu caminho, coloca isso em uma outra instituição, coloca ele para investir num aplicativo que você vai mexer pouco, certamente as chances de você utilizar esse dinheiro vão ser muito menores. Então, assim, a ideia das soluções financeiras para a forma como você pensa, né, vamos dizer assim, são essas. É entender barreiras de gestão de gastos mais inteligentes e barreiras que vão te proteger também da utilização do dinheiro e aí, obviamente, criar ali essas estratégias para você poder investir. Para a gente finalizar aqui, eu queria te falar duas coisas que eu acho que são muito importantes para que tudo isso funcione, para que a sua cabeça cada vez mais seja treinada e, claro, isso é com o tempo. Não é com esse vídeo aqui que você está assistindo que você já vai logo mudar de vida, vai mudar de mentalidade. É claro que isso aqui vai contribuir, sim, mas é com o tempo, é com disciplina e com paciência. E é por isso que eu queria te dar essas últimas duas dicas aqui que são muito importantes, que são as seguintes. Primeiro, é mais importante, presta atenção, você ser razoável do que você ser racional. O que é isso? Se você conseguir, na maioria dos casos, ser uma pessoa que sabe gerenciar minimamente as coisas, você vai ter mais resultados do que se você tentar ser muito racional num curto espaço de tempo e depois você perder o fio da meada. Ou seja, você tentar ser muito restritivo nesse primeiro momento, mas você não conseguir ter ali capacidade de levar isso adiante. Então, faça as coisas de maneira mais razoável, faça as coisas de maneira mais espaçada, de maneira mais planejada e mais tranquila, porque isso vai te permitir ter mais disciplina para você continuar para o longo prazo. E a segunda coisa é você criar uma margem de segurança. Então, se você tem uma reserva de emergência, por exemplo, aplicada, se você tem investimentos financeiros, isso te dá um pouco mais de segurança para você poder pensar sobre o seu dinheiro. Tá? Em resumo é isso. Você não é uma pessoa descontrolada, você realmente só não aprendeu a lidar aí com as suas finanças, né, com a sua mentalidade, com a sua mente, e isso aí está impactando na forma como você pensa sobre dinheiro. Espero que esse vídeo tenha feito sentido, tenha te ajudado a entender como é que a nossa mente funciona, como é que a gente toma as decisões muitas vezes de maneira intuitiva e como que a gente pode criar soluções financeiras que de fato façam sentido para a gente ser mais próspero, principalmente nesse ano.
Se esse vídeo fez sentido para você, não deixa de se inscrever no canal, dá o like, é realmente assim, muito importante você dar o like, porque é sinal de que você gostou, e se inscrever no canal para você estar aí acessando mais vídeos como esse e te ajudando, né, com certeza, a prosperar financeiramente e mudar a sua relação com o dinheiro. Vamos que vamos!